Olá, crocheter! Sejam bem-vindas! Eu vou ensinar de novo, eu vou recapitular com vocês para a gente deixar salvo o cachecol do marido, né? Como faz os pontos e tudo mais, tá bom? Eu vou virar a câmera, então vamos começar pelo cachecol do marido, tá? Vamos começar por ele. Vou virar e já vou falar um pouquinho dos fios também, se é que eu deixei o fio aqui perto. Vamos lá! Bom, gente, para fazer o cachecol do marido, o que nós vamos precisar, tá? Eu utilizei no cachecol do marido 2 novelos do fio avelã. Eu usei a agulha de 6 milímetros. Eu vou mostrar aqui rapidamente que esse aqui foi o que sobrou do segundo novelo do cachecol do marido, tá? Então, o fio avelã, ele é um blend, ele é um fio blend mix perfeito de fibras. Ele tem 195 metros, o tex dele é de 512, tá amassadinho aqui, mas é 512. Ele é um novelo com 100 gramas e ele tem 195 metros. A composição dele é 60% algodão e 40% acrílico. As indicações de agulha dele são de 3 a 5 milímetros para tricô e de crochê de 2,5 a 4 milímetros. E essa cor aqui é a cor 5368. Que é um verde militar. Só que eu não vou fazer com esse fio aqui a amostra de pontos, porque é muito escuro. Então, para algumas pessoas, pode acabar ficando ruim, tá? Então, vou fazer com outro fio aqui. Esse aqui são os pontos. Então, a gente olha ele assim, desse jeito. Olha a trama dele no lado direito. A trama no lado avesso. Tá? Então, os dois lados ficam muito bonitos. Esse cachecol ficou super leve, com caimento muito legal e muito bacana. Eu vou tirar a medida dele de novo, porque eu não lembro de cabeça. Então, sem as franjas, tá? A medida. Sem as franjas. Que a franja, na verdade, é mais um charminho, tá? E não necessariamente um comprimento que você ganha ali, né? Então, esse aqui ficou com... Deixa eu medir aqui, 1,60 m de comprimento, tá? 1,60 m de comprimento. E a largura com, vou marcar aqui certinho, ó, 14 centímetros. Então, 1 metro, isso aqui tamanho adulto masculino. Meu marido, ele tem 1,86 m, tá? Então, ele é bem alto. Então, 14 centímetros de largura. E 1,60 de comprimento. Aí vocês podem adaptar os tamanhos aí. Lembrando que quanto mais largo for essa parte do cachecol, mais volumoso fica em volta do pescoço. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então é importante você sondar isso com a pessoa para quem você vai fazer. O nome desse cachecol, gente, ficou cachecol do marido, mas para mulher também ele tá lindo, tá? Eu usaria tranquilamente esse padrão de pontos aqui. Então, para começar, eu vou trabalhar aqui com o fio, eu vou usar como amostra, então, vou usar o barroco natural 6 para fazer a amostra de pontos, tá? Então, vocês vão definir o comprimento do cachecol, tá? E aí, vocês vão trabalhar o comprimento do cachecol em correntinhas. No meu caso, eu fiz 1,60 m de correntinhas, 1,60 m, tá? Vocês aí vão fazer o mesmo. Eu fiz aqui, eu vou fazer com a agulha de 6 milímetros, então, um cordão de correntinhas no comprimento desejado. Se você tem o costume de apertar as correntinhas, faça com uma agulha mais grossa, porque daí você não aperta as correntinhas. E começamos, então, a fazer o comprimento, tá? Começamos pelo comprimento. Para quem quer fazer uma gola, como a Maria Eliana fez, o que vocês podem fazer, tá? Vocês vão, terminado o cordão de correntinhas, vocês vão fechar e vão trabalhar de forma circular. Também dá para fazer no modelo cachecol, né? O retângulo, vamos dizer assim. E no final, depois se você terminar o cachecol, né, a largura dele, você pode costurar, não tem problema nenhum, tá? Também dá para fazer assim. Aqui eu tenho, deixa eu contar,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas. Eu vou fazer mais uma para subir. Então, eu fiz aqui, tem 20, 21, eu vou fazer mais uma. Então, são 2 correntinhas para subir. Laçada na agulha, conta 1, 2, na terceira da base, eu vou iniciar uma carreira inteira de meio ponto alto, tá? Uma carreira inteira de meio ponto alto. Então, gente, nós nesse cachecol vamos sempre trabalhar, tá? O mesmo padrão de pontos. Então, a repetição dessa primeira carreira, tá? Nós vamos repetir na terceira, tá bom? Então, se atentem a isso aí, porque é um padrão simples de repetição de pontos. Então, terminei aqui, tá? A primeira carreira em meio ponto alto. Vamos subir 2, vamos virar, tá? E aí, nós vamos trabalhar agora nessas laçadas aqui, que seria a terceira laçada do meio ponto alto. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2 e a terceira aqui atrás, ó. Tá vendo? Então, nós vamos fazer a próxima carreira todinha pegando nessas laçadas aqui, tá bem? Então, essa é a segunda carreira. Então, laçada na agulha. Vamos no próximo ponto e vamos fazer um meio ponto alto. Na próxima laçada, que é essa daqui, ó, a próxima laçada, nós vamos fazer ponto baixo. Então, o mantra dessa carreira vai ser meio ponto alto, no próximo baixo, meio e baixo. Sempre assim. Então, o mantra da segunda carreira, se vocês quiserem anotar aí, podem anotar. É meio e baixo, meio ponto alto e baixo. E segue assim até o final da carreira. Sempre pegando nessa laçadinha aqui, tá? Vocês sabem como que vocês vão definir se é baixo ou se é meio, né? O baixo, ele sempre vai ter só duas laçadas que formam o Vzinho do ponto. O meio, você vai ver que ele vai ter uma terceira, ó. Então, ele tem o do Vzinho aqui e uma outra por cima. Então, você sabe que esse é meio e esse é baixo. Aí fica fácil de identificar. E aí, chegando aqui nas 3 correntinhas, nas correntinhas nós trabalhamos, porque senão a gente dá a diminuição, tá? Então, trabalha o meio ponto alto, porque o meu ponto anterior ficou no baixo. Então, eu venho no meio aqui. Terminamos aqui a segunda carreira. Terceira carreira, subimos 2 correntinhas, viramos, tá? Olha o efeito formando aqui, ó, no lado direito da peça. Laçada na agulha, e assim como na primeira carreira, assim como na primeira, a terceira vai ser só de meio ponto alto. Laçada na agulha, meio ponto alto. Um meio ponto alto para cada ponto à sua frente, tá bom? E segue. Então, chegou aqui nas correntinhas, meio ponto alto. Termina, ó. Então, fizemos a terceira carreira, que foi repetição da primeira. Na quarta carreira, nós vamos repetir agora o que nós fizemos na segunda carreira. Então, 2 correntinhas para subir, virou. Se você estiver trabalhando crochê circular, você vai virar também, tá? E aí, trabalhando agora, 1, 2, na terceira laçada do meio ponto alto, aquele padrãozinho de pontos, pegando sempre nessa terceira laçada aqui. Então, meio e baixo, meio e baixo.
Aí finalizamos aqui então, ó, com o meio ponto. Deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhum. Ó, meio baixo, 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 meio. Agora é um baixo. Então é assim mesmo que a gente faz, tá? Vai contando. E finaliza aqui nas correntinhas com um meio ponto alto, tá bom? E assim, gente, esse é o padrão do cachecol, tá bom? Desse jeitinho aqui. E aí, vocês vão fazer pela largura desejada, como eu falei, o meu eu fiz com 14 centímetros. Vocês podem fazer na largura que vocês quiserem, tá? Aí, gente, então, vocês vão fazer pelo tamanho, né, o comprimento que vocês querem, tá bem? Aí, para finalizar, eu falei, né, no domingo passado, vocês podem usar vários pontos de acabamento na lateral do cachecol. Vocês podem fazer o ponto caranguejo, que ficaria muito bonito na lateral, ó, do cachecol. Sabe, aqui assim, ó. Pode fazer o ponto caranguejo, até para homem fica bonito. Pro meu marido eu não fiz. Ah, não sei, porque assim eu não fiz, mas eu acho que fica muito bonito, tá? Então vocês podem aqui nas laterais usar qualquer ponto de acabamento, tá bom? Eu fiz, gente, só para mostrar para vocês, tá? Eu fiz o quê? Eu fiz uma carreirinha de ponto baixíssimo, mas o ponto baixíssimo a gente precisa tomar muito cuidado. Então, se for o caso, usa uma agulha mais grossa ainda do que vocês estão usando. Por quê, gente? Porque o ponto baixíssimo aperta a peça. Então, a mão bem solta nessa hora, tá? Ou uma agulha bem mais grossa e vai fazendo um ponto baixíssimo, tá? Perceba que eu estou pegando, ó, na laçada de trás. Não é na terceira não, ó. Uma, duas aqui. E vem fazendo, ó. Não apertem, tá bom? Então, finalizando aqui no último pontinho, ponto baixíssimo também. Desse jeitinho. E aí, eu fiz, ó, né, a amostrinha de pontos do cachecol, gente. Olha que legal, olha que bacana. E aí, para fazer as franjas, é aquele jeitinho simples mesmo. A gente coloca, né, o fio, vai enrolando em alguma superfície, tá? E depois recorta e prende, ó. Prende do jeitinho simples mesmo, tá bom? Aquele jeitinho que vocês já conhecem, que vocês estão acostumadas a fechar, tá bom? Só prender, gente. E olha que lindo que fica, mostrando novamente. Então, o lado direito do cachecol e o avesso. Olha que legal o avesso que fica. Fica muito bonito, gente. Tanto de um lado quanto do outro. Fica lindo, tá? Deixa por aqui. O cachecol do marido, tá? Ó. Vamos encerrar, então, a live do cachecol do marido. Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijinho. Até daqui a pouco.